desapareçam de tua presença, ó meu Deus, como os vãos faladores e sedutores do espírito. Aqueles que, ao observarem a dupla deliberação da vontade, concluem que temos duas almas de naturezas opostas, uma boa, outra má. Eles é que são de fato maus, que seguem tais más doutrinas. Somente serão bons quando aceitarem a verdade, concordando com os que a possuem. E assim o apóstolo poderá dizer deles: outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mas esses, querendo ser luz não no Senhor, mas em si mesmos, julgam que a natureza da alma é a mesma que a de Deus. Vão se tornando trevas ainda mais densas, pois em sua terrível arrogância, se afastam ainda mais de ti, luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Atentai para o que dizeis, e enchei-vos de vergonha. Aproximai-vos dele, e sereis iluminados, e vossos rostos não serão cobertos de confusão. Quando eu deliberava dedicar-me ao serviço do Senhor meu Deus, como de há muito me tinha proposto, eu era o que eu queria, e lera o que eu não queria. Mas, nem queria plenamente, nem deixar de querer por completo. Por isso lutava comigo mesmo, e me dilacerava a mim mesmo. Essa destruição, embora involuntária, não mostrava, contudo, a presença em mim de uma alma estranha, mas apenas o castigo de minha alma. E por isso, já não era eu quem mo infligia, mas o pecado que habitava em mim. Como castigo de pecado cometido livremente, por ser eu filho de Adão. Com efeito, se fossem tantas as naturezas contrárias quantas são as vontades que em nós se contradizem, não deveríamos admitir apenas duas naturezas, mas muitas. Se alguém, com efeito, hesita entre uma reunião dos maniqueístas ou ao teatro, logo eles exclamam: eis aí as duas naturezas. Uma boa, que o atrai para cá, e outra má, que o arrasta para lá. E de onde mais viria essa hesitação de vontades opostas? De minha parte, eu digo que ambas são más. Tanto a que leva a eles, como a que arrasta ao teatro. Mas eles só julgam boa a que leva até eles. Mas, suponhamos que um dos nossos queira decidir, e conflitando as duas vontades, titubeie entre ir ao teatro ou à nossa igreja. Não ficarão indecisos os maniqueístas na resposta que hão de dar? Porque, ou hão de confessar o que não querem, que é boa a vontade que o leva à nossa igreja, como vão a ela os que foram iniciados em seus mistérios, e lhe permanecem fiéis. Ou terão de reconhecer que num mesmo homem lutam duas naturezas más, e duas almas mais. E então, terão de contradizer o que afirmam, que uma natureza é boa e outra má. Ou então, terão de aceitar a verdade. E neste caso, não negarão que, quando alguém escolhe, é uma mesma alma, a que hesita entre duas vontades opostas. Portanto, quando virem duas vontades que se contrapõem ao mesmo homem, não falem mais de luta entre duas almas contrárias, uma boa e outra má, originadas em duas substâncias antagônicas. Porque tu, ó Deus verdadeiro, os confundes, como no caso em que ambas as vontades são más. Por exemplo, quando alguém hesita entre matar a outrem com um punhal ou veneno, entre assaltar esta ou aquela propriedade alheia, quando não pode assaltar a ambas, entre esbanjar na compra do prazer da luxúria, ou guardar dinheiro por avareza, entre ir ao circo ou ao teatro, quando ambos sejam concomitantes. E ainda acrescento uma terceira incerteza, entre roubar ou não a casa do próximo, em havendo a oportunidade, ou ainda, acrescento uma quarta hipótese, entre cometer ou não adultério, se tem possibilidade para isso. Suponhamos que todas essas circunstâncias ocorram simultaneamente. Como todas são igualmente desejadas e irrealizáveis ao mesmo tempo, a alma será dilacerada por um conflito entre quatro vontades, ou mais ainda. Tão numerosos são os objetos de desejo. Contudo, os maniqueus não afirmam que existe tão grande número de substâncias diferentes. O mesmo acontece com as vontades boas. Se eu lhes pergunto se é bom deleitar-se com a leitura do apóstolo, com a leitura de algum salmo espiritual, ou com o comentar do Evangelho, eles responderão a cada questão: é bom. Ora, se as três atividades têm a mesma atração simultaneamente, não teríamos vontades opostas a dividir o coração do homem, enquanto escolhe qual delas abraçar de preferência? Todas essas vontades são boas, e lutam entre si, até que se tome uma decisão, que unifique a vontade, antes dividida. Assim também, quando a eternidade agrada à nossa parte superior, e o bem temporal nos prende fortemente cá embaixo. É a mesma alma que,
sem uma vontade plena, quer um e outro desses bens. Por isso, dilacera-a uma grande dor. A verdade nos faz preferir a eternidade, mas o hábito não quer abandonar os bens temporais. Assim sofria e me atormentava com acusações mais acerbas que de costume, rolando-me e debatendo-me dentro de minhas cadeias, para ver se as quebrava por completo. Elas mal me prendiam, mas ainda me prendiam. E tu, Senhor, me espicaçavas no fundo de minha alma. E com severa misericórdia, redobravas os açoites do temor e da vergonha, para que eu não afrouxasse de novo, e para que quebrasse minha tênue e leve cadeia, antes que ela se revigorasse para me prender mais firmemente. E dizia comigo mesmo: vamos, mãos à obra, sem demoras. E quase passava da palavra à ação. Estava a ponto de agir, mas não agia. Eu já não recaía nas antigas paixões, mas delas estava bem próximo, e tomava ainda alento de seu ar. Quase a alcançava, faltava pouco, cada vez menos, e já quase chegava ao termo e a segurava, mas não a alcançava, nem a tocava. Hesitava entre morrer para a morte e viver para a vida. O mal arraigado dominava-me mais do que o bem, cujo hábito eu não possuía. Na medida que ia se aproximando, o momento em que me transformaria em outro homem, maior era o horror que me incutia, sem, contudo, me fazer voltar para trás ou mudar de caminho. Simplesmente mantinha-me indeciso. Mantinham-me preso umas tantas bagatelas, umas vaidades de vaidades, antigas amigas minhas, que me puxavam por minhas vestes carnais, murmurando: então, nos abandonas? De agora em diante nunca mais estaremos contigo? Desde este momento nunca mais te será lícito isto ou aquilo? E que coisas, meu Deus, que torpedas me sugeriam com o que chamei de isto ou aquilo? Por tua misericórdia, afasta-as da alma de teu servo. Oh, que imundícies me sugeriam, que indecências! Já se reduzira a menos da metade o número de vezes que eu lhes dava ouvidos. Não era mais um assalto aberto, frontal, mas segredado por cima dos ombros, e como que puxando-me furtivamente, se me afastava, para que me voltasse para trás. Contudo, faziam com que eu, vacilante, tardasse em me separar delas para correr para onde me chamavam, enquanto o hábito violento me dizia: julgas que poderás viver sem elas? Mas isto já dizia com voz muito débil. Para onde voltava o rosto, e por onde temia passar, mostrava-se para mim a casta dignidade da continência, serena e alegre, sem desordens, acariciando-me honestamente para que me aproximasse sem medo. Estendia para mim, para me acolher e abraçar, suas mãos piedosas, cheias de uma multidão de bons exemplos. Junto dela, uma turba de meninos e meninas, uma juventude numerosa, e homens de toda a idade, viúvas veneráveis e virgens idosas. Em todas essas almas, não era estéril, mas fecunda a mãe de filhos nascidos nas alegrias do esposo, que eras tu, Senhor. E a continência zombava de mim com ironia animadora, como se dissesse: então, não serás capaz de fazer o mesmo que eles? Ou será que estes e estas encontraram forças em si mesmos, e não no Senhor seu Deus? Foi o Senhor Deus quem me entregou a eles. Por que te apoias em ti se és vacilante? Lança-te nele, não temas, que ele não se apartará de ti, e tu não cairás. Lança-te com confiança, que ele te receberá e te curará. E enchia-me de vergonha por ainda ouvir o murmúrio daquelas bagatelas, e vacilante, continuava indeciso. Mas de novo, a voz da castidade parecia me dizer: não deis ouvidos às tentações imundas da tua carne impura, que te prende à terra, a fim de que seja mortificada. Ela te fala de deleites contrários, porém, à lei do Senhor teu Deus. Essa luta se desenrolava no fundo do meu espírito, de mim contra mim mesmo. Alípio, sem sair de perto de mim, aguardava em silêncio o desfecho de minha insólita agitação. Mas logo que esta profunda reflexão tirou da profundeza de minha alma e expôs toda a minha miséria à vista de meu coração, caiu sobre mim enorme tormenta, trazendo copiosa torrente de lágrimas. E para dar-lhe toda vazão com seus gemidos, afastei-me de Alípio. A solidão parecia-me mais adequada, e me afastei o mais longe possível, para que sua presença não me fosse embaraçosa. Tal era o estado em que me encontrava, e Alípio percebeu-o, pois lhe disse alguma coisa com um timbre de voz embargado de lágrimas que me denunciou. Alípio, atônito, continuou no lugar em que estávamos sentados, mas eu, não sei como, me retirei para a sombra de uma figueira, e dei vazão às lágrimas,
e 2 rios brotaram de meus olhos, sacrifício agradável a teu coração. E embora não com estes termos, mas com o mesmo sentido, muitas coisas te disse como esta. E tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, hás de estar irritado? Esquece-te de minhas iniquidades passadas. Sentia-me ainda preso a elas, e gemia, e lamentava. Até quando? Até quando direi amanhã? Por que não agora? Por que não pôr fim agora às minhas torpedas? Assim falava, e chorava oprimido pela mais amarga dor do meu coração. Mas eis que de repente, ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. E logo, mudando de semblante, comecei a buscar, com toda a atenção em minhas lembranças, se porventura esta cantiga fazia parte de um jogo que as crianças costumassem cantarolar. Mas não me lembrava de tê-la ouvido antes. Reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Tinha ouvido dizer que Antão, assistindo por acaso a uma leitura do Evangelho, tomara para si esta advertência: vai, vende tudo o que tens, dá-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E que esse oráculo decidira imediatamente sua conversão. Depressa voltei para o lugar onde Alípio estava sentado, e onde eu deixara o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o, e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era necessário. Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se insinuou em meu coração, dissipando todas as trevas de dúvida. Então, marcando com o dedo, ou não sei com que, fechei o livro, e com o rosto já tranquilo, revelei a Alípio o que se passara. Ele, por sua vez, me revelou o que acontecera com ele, e que eu ignorava. Pediu para ver o que eu tinha lido. Mostrei-lhe. Ele prosseguiu a leitura. Eu ignorava o texto seguinte, que era este: recebei ao fraco na fé. Palavras que aplicou a si mesmo, e mo revelou. Fortificado por essa advertência, firmou-se nessa resolução e santo propósito, bem de acordo com seus costumes, nos quais já há muito tempo tomara grande vantagem sobre mim. Fomos depois à procura de minha mãe, que ao saber do sucedido, ficou radiante. Contamos-lhe como o caso se passara. Ela exultou, triunfante e bendizendo a ti, que és poderoso para dar-nos mais do que pedimos ou entendemos, porque via que lhe havias concedido a meu respeito muito mais do que constantemente te pedia com tristes gemidos e lágrimas. De tal forma me converteste a ti, que já não procurava esposa, nem abrigava esperança alguma deste mundo, mas estava já naquela regra de fé, em que há tantos anos me havias mostrado a minha mãe. E assim converteste seu pranto em alegria, muito mais fecunda do que havia desejado, e muito mais preciosa e pura do que a que podia esperar dos netos nascidos de minha carne.